A tensão geopolítica entre Emmanuel Macron e Donald Trump voltou ao centro do palco internacional, e não apenas como uma disputa de estilo ou personalidade. O que se desenha agora é um choque direto entre duas visões de mundo: o America First, defendido por Trump, e o que Macron tenta estruturar como Europe First, uma estratégia que busca redefinir o papel da Europa no século XXI. Essa colisão, embora envolta em gestos diplomáticos e declarações públicas amistosas, carrega uma disputa profunda por influência, autonomia estratégica e, em última análise, liderança no Ocidente. Desde o início do primeiro mandato de Trump, Macron acreditava, e até se gabava, que poderia administrar o presidente americano. Nos bastidores de encontros europeus, o francês dizia aos colegas que tinha a habilidade de bajular Trump, confrontá-lo quando necessário e mantê-lo dentro do círculo de decisões ocidentais. De fato, por um breve momento, essa estratégia pareceu funcionar. Trump foi recebido em Paris com desfile militar, tapete vermelho, jantar de gala e uma estética cuidadosamente pensada para impressionar. Ele chamou Macron de grande amigo, e muitos analistas acreditaram que ali nascia uma parceria duradoura. Mas Macron subestimou o peso da doutrina America First. A química política entre os dois líderes rapidamente alternou entre cordialidade e rivalidade. E com o tempo, Trump deixou claro que não seria moldado pela diplomacia europeia. Ao contrário, ele esperava que os aliados assumissem responsabilidades proporcionais dentro da OTAN, aumentassem seus gastos militares e parassem de contar com o dinheiro americano para sustentar a segurança do continente. Macron, por sua vez, interpretou a ascensão de Trump como uma oportunidade para mostrar que a Europa poderia voltar a agir como potência independente. Cada provocação, cada ironia e cada gesto calculado serviram como ferramenta para reforçar sua mensagem interna. A Europa precisa caminhar com as próprias pernas e se afastar da tutela de Washington. A compra de 100 caças Rafale pela Ucrânia, uma escolha politicamente sensível, fez parte desse tabuleiro. Em vez de adquirir aeronaves americanas, Zelensky optou pelos jatos franceses, um movimento que simboliza o avanço da influência militar europeia às custas da indústria armamentista dos Emirados. O deputado americano Mike Garcia afirmou que a escolha foi um tapa no rosto de quem salvou a Ucrânia, ressaltando que Kiev recebeu quase 180 bilhões de dólares em ajuda americana, incluindo aeronaves gratuitas, para agora pagar por sistemas de armas europeus. Esse episódio expõe de forma cristalina a disputa silenciosa entre Washington e Paris. Para Macron, vender caças franceses é mais do que um contrato, é uma mensagem política. Para Trump e muitos conservadores americanos, é um gesto de ingratidão que evidencia o interesse europeu em enfraquecer a influência militar dos Estados Unidos. Mas a disputa não para aí. Macron deu outro passo estratégico ao reconhecer um Estado palestino na ONU, contrariando abertamente a posição americana. Trump reagiu acusando-o de honrar o Hamas. Não se trata apenas de divergência diplomática, mas de Macron tentando posicionar a França como mediadora global, mesmo à custa de confrontos com Washington. A Europa, sob sua visão, deveria ser capaz de desafiar tanto os Estados Unidos quanto a Rússia ou a China, sem depender de nenhum deles. Em outro movimento simbólico, Macron visitou a Groenlândia. A viagem, aparentemente discreta, foi, na verdade, uma demonstração clara. A Europa não tolerará as ambições americanas sobre áreas estratégicas no Ártico. Trump, no passado, expressou interesse em comprar a Groenlândia da Dinamarca, atraído por seus recursos minerais e sua posição militar estratégica. Macron respondeu de forma indireta, mas contundente: a Europa não está à venda. Esse jogo geopolítico, embora muitas vezes pareça personalista, revela muito mais. Mostra que Macron tenta se consolidar como o líder da defesa europeia.
Mostra que ele busca ocupar o espaço deixado pela Grã-Bretanha após o Brexit e pela Alemanha, atualmente fragilizada por crises internas. E mostra também que, para ele, a Europa não pode ser apenas uma aliada dos EUA, deve ser uma força autônoma, capaz de confrontar Washington quando necessário. A analista Liana Fix, do Conselho de Relações Exteriores, observa que cada movimento de Macron parece calculado para lembrar Trump de que a América não dita mais todos os roteiros. Essa frase sintetiza perfeitamente a ambição francesa: libertar a Europa da dependência americana que vem desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse plano enfrenta obstáculos reais. A França não possui a força financeira para sustentar sozinha a defesa europeia. A Alemanha já projeta superar Paris nos gastos militares, chegando a 162 bilhões de euros até 2029. Isso mostra que a liderança europeia não é algo unilateral e que Macron, por mais ambicioso que seja, ainda precisa navegar em um continente politicamente fragmentado. Ainda assim, o presidente francês mantém sua postura confiante e, ao mesmo tempo, provocadora. Tanto que, em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, Macron chegou a ligar para Trump para reclamar que a comitiva americana estava causando trânsito em Nova York. O episódio, que viralizou em vídeo, mostra bem a mistura de camaradagem e tensão que define a relação entre os dois líderes. Trump, por sua vez, não perde a oportunidade de provocar. Em entrevista a Laura Ingraham, quando questionado sobre dar-se bem com o mundo, ele respondeu: "Com o mundo, sim, com os franceses, não." E quando Ingraham insinuou que a França seria mais confiável que a China, Trump rebateu: "Não tenho tanta certeza", citando tarifas comerciais francesas. Esse tipo de briga diplomática pública mostra como Trump e Macron disputam não apenas o palco internacional, mas também a narrativa política sobre quem lidera o Ocidente. Trump defende um Ocidente forte, mas centrado na força americana. Macron defende um Ocidente plural, mas subordinado à ideia de autonomia europeia. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, tentou amenizar o clima ao afirmar que a relação entre os dois é forte e que Trump fala com frequência com Macron, mas deixou claro que o presidente americano não se acanha em apontar desavenças. Em outras palavras, Macron pode tentar, mas não controla Trump. Trump negocia com Macron quando convém e o confronta quando necessário. No fim das contas, a colisão entre America First e Europe First está apenas começando. A Europa quer se afirmar como potência, mas depende de Washington para a segurança. Os EUA querem aliados fortes, mas não querem ser substituídos. E nesse tabuleiro complexo, Trump e Macron seguem disputando quem define o rumo do Ocidente. A grande questão é: a Europa realmente está pronta para se desprender dos Ernst EUA? O discurso de Macron é maior do que sua capacidade real? Uma coisa é certa: se Trump reassumir o protagonismo global, o mundo verá o confronto mais interessante da política internacional moderna, não entre inimigos, mas entre aliados que competem pela liderança do Ocidente.